Bom dia, meus irmãos. Que alegria estar aqui nessa manhã para trazer uma palavra do Senhor para a nossa vida. A palavra que o Senhor me trouxe está lá em Salmo 34. Se você tiver a sua Bíblia aí, acompanhe, por favor. Esse salmo foi escrito por Davi, no momento em que Davi ele foi se refugiar em Gate, que é a cidade dos filisteus, fugindo de Saul, achando que lá seria um lugar seguro para ele, que Saul não iria buscá-lo ali. Mas só que os conselheiros do rei Aquis, o rei filisteu, começaram a temer Davi, porque já tinham ouvido falar sobre Davi, como ele já tinha conquistado, e aí temeram. E Davi, quando percebe que está em perigo, ele se finge de louco. E aí o rei Aquis, então, achando que realmente ele tivesse louco, expulsa Davi da sua presença. E aí Davi escreve esse salmo. No título da minha Bíblia está assim: de Davi quando se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. E aí eu fui procurar por que Abimeleque, se o nome do rei era Aquis. E aí nesse caso aqui, Abimeleque era como se fosse um título, como o faraó, por exemplo. Então, é o rei Aquis. Então vamos ler? Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. A gente vai ler até esse versículo 8. E esse salmo é um salmo que eu gosto muito, mas esse trecho assim falou muito comigo. Davi, nesse momento, ele estava passando por uma situação de medo, ele passou por uma situação de medo, né? E ele nos dá aqui uma receita tremenda. No versículo 4 ele diz assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Ele estava com medo e o Senhor o livrou. O Senhor o livrou de todos os medos, né? Ele podia ter sido morto ali, mas o Senhor o livrou. E o versículo 5, ele fala conosco, ele nos dá essa receita. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Se você observar uma pessoa com medo, essa pessoa é uma pessoa triste, né? Porque medo é um sentimento muito ruim. E a gente pensa assim: cristão pode ter medo? Cristão fica com medo? Claro que fica. Nós não somos super-homens, super-mulheres. Nós passamos por situações, sim, de medo, que nos fazem tremer por dentro. Quantas vezes, né? Mas o que Davi, que passou por isso também, apesar da intimidade que ele tinha com o Senhor, a gente pode, mesmo tendo intimidade com o Senhor, sentir medo. Davi era um homem que tinha vários defeitos, assim como nós temos. Mas uma coisa que nós não podemos negar: Davi tinha intimidade com o Senhor. Davi tinha relacionamento com o Senhor.
E o livro de Salmos, a maioria, né, são os Salmos de Davi, é resultado dessa intimidade que Davi tinha. Mas apesar dessa intimidade que Davi tinha, Davi teve medo. E ele nos diz aqui o que ele fez. Ele olhou para o Senhor. Então, se você hoje, nessa manhã, está vivendo uma situação que está te causando medo, muda a sua lente. Tira os seus olhos dessa situação que está te causando medo e olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, porque quando nós olhamos para o Senhor, nós saímos de uma área de insegurança para uma área de confiança, para uma área de fé, para uma área de segurança. E aquele hino que fala: que segurança sou de Jesus. Exatamente isso. Nós que temos o Senhor, nós temos segurança. Ainda que nós tenhamos situações que vêm às vezes nos amedrontar, mas se nós olhamos para o Senhor, a segurança vem para o nosso coração. E a fé traz isso, essa paz que excede todo entendimento. E como Davi, nós seremos transportados para uma região de insegurança, para uma região de abundante alegria, como ele diz aqui, radiante alegria. O cristão, ele tem um sorriso nos lábios, apesar das situações que ele vive, pela fé dele. E Davi, ele tinha esse sentimento. No versículo 6 diz assim: esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Eu não sei qual é a tribulação que você está vivendo hoje, meu irmão, minha irmã, mas você saiba que o Senhor, ele tem o poder de livrar você não de uma, não de duas, mas de todas as suas tribulações. No versículo 8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Esse provem aqui não é fazer prova, colocar Deus na parede, é o provem de degustar. Prove aquele suco, prove aquela torta, prove aquela fruta, é o provem de sentir. Sintam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Aonde você tem se refugiado? Aonde está o seu refúgio? Nas tuas emoções, nos teus medos, nas tuas lágrimas? O Senhor te convida nessa manhã a se refugiar nele, como Davi fez. E você vai ter esse sentimento de radiante alegria. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar agora, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã que está assistindo esse vídeo e te pedir, Senhor, que nessa hora todo medo seja trocado, Senhor, por uma radiante alegria de saber que o Senhor é bom, de saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas e de que tu estás tomando conta, Senhor, de toda essa situação. Pai, no nome de Jesus, enche, renova o meu irmão, a minha irmã, com uma fé viva, abundante em ti, Senhor, e que ela possa olhar com olhos de fé e ver já essa situação resolvida para a glória do teu nome. Senhor, obrigada, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade, no nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, com seu coração renovado no Senhor, como Davi estava aqui. Amém? Paz de Cristo.